Capítulo 8. O sacrifício de Abraão. Entre todas as histórias que marcam as páginas da Bíblia, poucas são tão impactantes quanto o momento em que Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Não era qualquer filho, era Isaque, o filho da promessa. Aquele que Deus havia prometido quando tudo parecia impossível, quando Abraão e Sara já estavam avançados em idade. Isaque era o riso de Sara, a herança de Abraão, o cumprimento vivo do que Deus havia dito. E então, de forma que parece absurda aos olhos humanos, Deus pede: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 20, 2:2. Abraão não discute, não questiona. No dia seguinte, bem cedo, ele se levanta, prepara tudo e parte com Isaque. Esse momento revela a profundidade da fé e da obediência de um pai que conhece a voz de Deus. Abraão sabia que Deus não age de forma aleatória. Assim como vimos nos capítulos anteriores, Deus nunca pede nada sem um propósito eterno. Ele estava testando o coração daquele homem, mas também estava apontando para algo muito maior, o dia em que o próprio Deus entregaria o seu filho para morrer pela humanidade. O caminho até Moriá deve ter sido o mais longo da vida de Abraão. Cada passo com Isaac era uma prova silenciosa de fé. E quando seu filho pergunta: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. Abraão responde com fé profética: Deus proverá para si o cordeiro. O altar foi montado, a lenha colocada, Isaac amarrado. E quando Abraão ergue o cutelo para sacrificar o filho, o anjo do Senhor brada do céu: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, 12. Naquele momento, Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres. Deus havia providenciado o substituto. E ali, naquele monte, Deus revela ao mundo que ele não deseja sacrifícios humanos, mas corações obedientes. No entanto, essa cena também antecipa o maior sacrifício da história, o do Filho de Deus. Pois ao contrário de Isaac, que foi poupado, Jesus não foi. O Pai do céu não segurou a mão. Ele entregou o Filho, o unigênito, por amor a todos nós. Esse episódio não é apenas um teste de fé, mas uma profecia viva. Assim como Abraão subiu ao monte com seu filho, Deus também levou seu filho ao Calvário. Assim como Isaac carregou a lenha, Jesus carregou a cruz. Assim como Abraão estava pronto para dar seu filho, Deus deu o seu. O que aconteceu em Moriá foi uma sombra do que se cumpriria séculos depois no Gólgota, e há algo ainda mais profundo. Abraão confiava que mesmo que sacrificasse Isaac, Deus poderia ressuscitá-lo. Hebreus 11, 19. Essa fé revela que ele não apenas conhecia a voz de Deus, mas também o caráter do Pai. Ele sabia que Deus é justo, bom e fiel à sua palavra. E por isso, mesmo sem entender tudo, ele obedeceu. A fé de Abraão o tornou o pai de muitas nações e também o pai dos que creem. Este capítulo também fala sobre confiança em meio à dor, entrega sem reservas e obediência radical. Ele nos chama a refletir sobre o que estamos dispostos a colocar no altar. Qual é o nosso Isaac? O que temos segurado que Deus está pedindo? E será que confiamos o suficiente para acreditar que se Deus pedir algo é porque ele já preparou algo maior? O sacrifício de Abraão, assim como a história de Jó no capítulo anterior, nos mostra que o coração que obedece, mesmo sem entender, é o coração que Deus honra. E nos lembra que a história da redenção começou muito antes da cruz. Estava sendo escrita em cada detalhe, desde os tempos de Gênesis. Cada altar, cada cordeiro, cada promessa apontava para Jesus. Que o exemplo de Abraão nos leve a confiar mais, entregar mais e crer que o Deus que pede é o mesmo que provê. E que nunca nos esqueçamos: o maior sacrifício já foi feito, e foi por nós.